sobre concentração de soluções. O termo concentração de soluções se refere à relação que existe entre soluto e solvente, relação de massa, relação até de volume. São várias unidades de concentração que a gente usa em química. Vamos aprender alguns conceitos de concentração de soluções. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like para que possamos estar sempre criando novos vídeos. A concentração das soluções corresponde à quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente. Quando nos referimos à concentração, estamos interessados em descobrir a relação entre a quantidade de soluto e solvente em uma solução. Existem diversas formas de calcular a concentração e diferentes unidades de medidas podem ser utilizadas. Concentração comum. A concentração comum é a relação estabelecida entre a massa do soluto e o volume da solução. Ela é expressa através de C, onde C é a concentração comum, M, que é a massa do soluto em gramas, e V, o volume da solução em litros. E se expressa em concentração em gramas por litro. A outra unidade de concentração é a concentração molar ou molaridade. A molaridade é definida como o número de moles do soluto pelo volume da solução em litros. E o número de moles é a relação entre a massa do soluto e o mol. A molaridade é expressa em mols por litro. Concentração em título. O título ou porcentagem massa consiste na relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Ela é expressa a partir da fórmula T igual a M1 sobre M, onde M é a massa do soluto e solvente, M1 e M2. O título não possui unidade, sendo expresso, na maioria das vezes, em porcentagem. Para isso, deve-se multiplicar por 100 o resultado. Parte por milhões, por milhão. Em alguns casos, a massa do soluto presente na solução é extremamente pequena, sendo inviável calcular a porcentagem. Uma possibilidade é calcular a quantidade de soluto em gramas presente em 1 milhão, ou seja, 10 elevado a 6 gramas de solução. A fórmula para esse cálculo é 1 ppm, que é uma parte por milhão, que é uma parte do soluto, dividido por 10 elevado a 6 de solução. A última unidade, então, é a molaridade. Não é molaridade, nesse caso é molaridade. Como o Cebolinha fala. Concentração molar expressa a quantidade de número de mols de soluto presente no solvente. Então é expressa como W igual a 1000 vezes M1 sobre M2, V multiplicado por M1, onde M1 é a massa molar do soluto. Relação entre as concentrações. Além das formas apresentadas, é possível calcular a concentração a partir da relação. A fórmula a ser usada é C, concentração genérica é 1000 vezes a densidade vezes o título. Exercícios resolvidos. Soro fisiológico contém 0,9 gramas de NaCl, sendo massa molar do NaCl 58,5 gramas por mol em 100 ml de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico expresso em mol por litro é igual a... Nesse caso, você tem que calcular a molaridade. Você tem a massa, calcula o número de moles, 0,9 dividido por 58,5, e isso divide pelo volume, que é 100 ml, transformado para litro, dá 0,1. E encontra a resposta em um desses itens aí. Vamos ver.
M igual a M dividido por M1 vezes 0,9 vezes 58 dividido por 58,5 vezes 0,1. Dá 0,154 mol por litro. Então, a alternativa D, 0,154. 2. São dissolvidos 24 gramas de sacarose em água suficiente para 500 ml de solução. Qual é a concentração comum dessa solução? A resolução. A partir da fórmula da concentração comum, temos C, a massa, que é 24 gramas, dividido pelo volume, 500 ml, transformado para litro, 0,5. A concentração é igual, então, a 48 gramas por litro. 3. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, C12, H22 ou 11, para adoçar seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 500 ml. A concentração molar de sacarose no cafezinho foi de... Aí vamos. O mol, ou peso molecular expresso em gramas da sacarose, que é C12, H22 ou 11, é 12, que é o peso atômico do carbono, vezes 12, que aparece 12 vezes aqui, mais peso atômico do hidrogênio, que é 1, vezes 22, mais 16, que é o peso atômico do oxigênio, vezes 11, dá, somando tudo, 342. O número de moles é a massa pelo mol, 3,42 dividido por 342, que é 0,1. A molaridade é o número de moles pelo volume em litros, que dá 2 mols por litro. Então, chegamos ao fim. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. E não te esqueça de dar o seu like, né? Dê o like e clique para fazer, então, a inscrição no canal. Muito obrigado. Esperamos nos ver na próxima aula.